O que é o pensamento? Qual sua natureza? Qual seu poder? A máquina humana ela é maravilhosa. Nós somos equipados com o dispositivo mais incrível do universo, o seu cérebro. É através do nosso coração que nos comunicamos com a realidade sutil, com a quinta essência. Mas é o seu cérebro que define os termos dessa conexão. Imagine uma máquina que trabalha por 70, 80, 100 anos sem descansar um segundo. Acordados durante o dia, nós processamos por volta de 70 mil pensamentos. Quando estamos dormindo, o nosso cérebro processa as informações experienciadas durante o dia, analisando o que será armazenado na memória de longo prazo, processando sonhos, desdobramentos. A nossa máquina mental não para nunca, exceto quando praticamos meditação. A meditação é uma prática muito poderosa porque ela tem o poder de conduzir o nosso cérebro a frequências mais amenas, mesmo em situações de estresse. O pensamento flui com mais clareza e conseguimos encontrar soluções com mais facilidade. Quando estamos muito focados em um problema aparentemente sem solução, o melhor que podemos fazer é meditar, sair para uma caminhada, de alguma forma relaxar, desconectar desse problema. Muitas vezes a solução surge como um passe de mágica, numa mente relaxada. O seu pensamento é uma onda de energia que contém informação e magnetismo. Ele pode vir de dentro, mas pode vir de fora também. Quando, normalmente de modo inconsciente, nós captamos a frequência, captamos a energia ou magnetismo alheio pelo chakra cardíaco, decodificamos a informação pela mente, como se o estímulo tivesse vindo de dentro, também chamado telepatia. Acontece 24 horas por dia. Não existe uma conversa entre dois seres humanos aonde a telepatia não esteja presente. É como uma via de comunicação sutil, é como uma via de comunicação frequencial, sobretudo com quem estamos emaranhados, um parceiro, um irmão, um amigo. É possível, inclusive, lembrar da pessoa quando essa pessoa está digitando uma mensagem ou está ligando para você, ou o contrário, né? O fato de você lembrar e pensar numa pessoa emite uma força, emite um magnetismo não local. A telepatia ela trabalha com a não localidade do universo. É uma propriedade da realidade sutil, a não localidade. Um conceito definido por Werner Heisenberg, lá no início do século passado, um físico quântico. Pela falta de prática e muitas vezes até interlocutor, né? Como que a gente vai praticar, como que a gente vai investigar algo que a gente não pode nem falar a respeito, né? Imagina se a gente sai por aí falando sobre conexões do astral, né? Conexões pela quinta essência, conexões pela realidade sutil, telepatia. Esses não são assuntos muito bem recebidos pelo senso comum. Então, inclusive pela falta de interlocutor, a gente acaba julgando esses fenômenos no saco das coincidências. Mas um olhar mais atento, um olhar mais atencioso, ele pode revelar os mistérios que a nossa mente guarda. Como a gente considera coincidência, a gente acaba pensando que o estímulo veio de dentro, veio do nosso próprio ser. Mas na verdade, muitas vezes, muitos pensamentos, inclusive vontades, elas são externas, elas são alheias. E o fato de estarmos conectados, existe essa transferência de informação. Por isso que é muito importante a gente estar atento a esses fenômenos para conhecer um pouco mais dessa realidade e entender quando é que aquele sentimento, aquela vontade, aquele pensamento, aquele desejo é próprio ou quando ele é uma interferência no campo ou uma interferência que esteja próximo a gente. Se a gente for considerar a lei da atração, que é o potencial que o nosso magnetismo pessoal tem em atrair eventos ou situações, estamos diante de um grande problema. É que para conduzir a lei da atração, a gente precisa primeiro conduzir a nossa realidade mental. Em última instância, a gente precisa conduzir os nossos pensamentos. Acontece que desses 70 mil pensamentos que a gente tem todos os dias, 95% deles são exatamente iguais aos pensamentos que a gente teve no dia anterior e no outro. E é por isso que é muito difícil a gente mudar um padrão mental. Então, como é que a gente pode esperar resultados diferentes
sendo que a gente emana as mesmas frequências todos os dias, sendo que a gente repete os mesmos hábitos todos os dias, sendo que a gente percorre os mesmos caminhos todos os dias, quando a gente sai de casa para a padaria, quando a gente sai de casa para o trabalho. O ser humano é um ser de repetição e ele tem essa tendência à repetição. Essa questão que eu chamo de inércia mental, ela é uma prova disso. Mesmo que a gente tenha vontade, mesmo que a gente tenha um propósito e um trabalho, né, sobre a transformação pessoal, sobre a reforma íntima, é muito difícil, ou melhor dizendo, é muito lento a transformação, uma vez que a inércia mental impede que a gente mude os nossos padrões mentais de maneira rápida. Você consegue normalmente mudar apenas 5% do que você pensou no dia anterior. E aí é mais difícil da gente avançar no caminho da transformação pessoal não sabendo disso. Quando a gente toma consciência a respeito desse fenômeno, a gente trabalha de modo mais eficiente contra ele, né? Ou seja, a gente trabalha de modo mais eficiente para contornar essa repetição, esse padrão repetitivo. É por isso que tem aquele ditado que diz que o rio corre para o mar. Quando o fluxo mental em que a gente se encontra, a tendência é da gente manter esse fluxo, seja ele ascendente ou seja ele descendente. É por isso, pessoal, que quando a gente está num fluxo descendente, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que fazer uma força muito grande para quebrar esse padrão e conseguir voltar para um fluxo ascendente. Sobretudo quem está no fluxo mental da depressão e do suicídio. Isso às vezes se arrasta por anos. É preciso ter muita atenção a esses padrões muito negativos de pensamento, pelo poder de destruição que eles têm. A parábola das moedas, ela ilustra bem essa realidade, né? O que mais tem, mais terá, e o que menos tem, ainda lhe será retirado. Essa questão é muito clara, essa questão de fluxo, né? Você está num fluxo ascendente, sua tendência, a sua inércia é permanecer ali. E o contrário também. Então esse conceito de inércia mental é uma compreensão muito forte, muito poderosa para que a gente consiga lutar contra ela. Orai e vigiai os caminhos por onde sua mente transita. Muita atenção ao alimento mental que você tem consumido, aos filmes que você vê, aos livros que você consome, ao tempo que você passa nas redes sociais. Isso é a nutrição do nosso padrão de pensamento. Essa é a nutrição da nossa inércia mental. Se você quiser mudar radicalmente sua inércia mental, mude radicalmente seus hábitos. O que você alimenta, sua mente, o corpo também, naturalmente. Pratique exercício físico. Quem não pratica exercício físico ele muda fisiologicamente o seu padrão mental. Ele coloca neurotransmissores melhores na sua mente, então ele muda o seu padrão. Pratique meditação, saia da zona de conforto e tenha certeza, o ser humano encontra uma posição confortável até nas situações mais difíceis e mais terríveis. Quer aprender a hackear o seu cérebro? Inscreva-se nesse canal, ative o sininho. Nos próximos vídeos eu vou ensinar dicas e truques para você assumir o controle de sua mente. Chegou até aqui? Gostou do conteúdo? Dê um like, por favor, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas.